Boa noite, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. E chegou o momento de nós participarmos de mais uma alimentação nutritiva para nossas vidas. A alimentação essa que nos faz crescer, ficar forte, né? E nos poder nos livrar dos lobos mau que tem nos acorrentado, ou acorrentado a igreja. Não falo mais luz, porque se eu falar luz, eu estou envolvido no meio, mas graças a Deus, hoje eu estou liberto desses lobos maus. Então, meus amados, chegou o momento, e eu peço para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, dar um like nessa sua rede social, nesse vídeo, para esse vídeo vir se espalhar em outras redes, aparecer, né? Também eu vou pedir para você se inscrever lá no meu canal Ed em Nova Aliança. Principalmente vocês, todos que têm pedido acesso à minha página no Facebook, eu quero avisar para vocês que no momento eu não consigo mais adicionar vocês na minha página, porque eu já estourei o limite do Facebook, que é 5.000 pessoas adicionadas nesta página. Então, meus amados, você tem me procurado pelo Facebook, eu creio que você tem me procurado para ouvir esta palestra, porque na minha página não tem praticamente não tem outro tipo de vídeo, né? A maior parte dos meus vídeos são vídeos falando da palavra de Deus, fiel e verdadeira. Então, para você que tem pedido acesso da agora por diante, né, que desde a semana passada que o Facebook encerrou a esses pedidos, então eu peço para você ir no YouTube, se inscreva lá no YouTube, Ed em Nova Aliança. O mesmo que você vai ver eu pregando aqui via Facebook, a mesma coisa você vai ouvir pelo YouTube. Então se inscreva lá no YouTube, você que tem pedido acesso à minha página, e não, por enquanto não vai ter, porque já estourei o limite da página, que é 5.000 pessoas. Então, para mim adicionar uma pessoa hoje no Facebook, eu tenho que eliminar outra primeiro, antes. Então eu não gostaria que isso aconteça. Eu queria que vocês todos se inscrevessem no meu canal Ed em Nova Aliança. Então lá você vai ter acesso, você pode comentar, fazer seus comentários. Se eu tiver um tempo eu respondo. Amém, meus amados? Então se inscreva no meu canal Ed em Nova Aliança e dê um like nesse canal para esse canal crescer. Amém? Vamos ao nosso estudo, na nossa homilia, né? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente. Então abra a sua Bíblia em 1 de João. Capítulo 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler até o 7. Amém? Então tá aqui. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Isso João estava pregando. É muito bom quando nós fazemos uma análise do tempo da escrita, né? Quando nós fazemos uma análise, o que aconteceria, o que estaria acontecendo nesse tempo, lá no ano, quer ver? Lá no ano, aqui eu coloquei 85, mas essa data está errada, essa data é de Jerônimo. Quando nós vemos ler, pode até ser essa data, eu quero corrigir essa data aqui, que eu tenho para mim que essa data está errada. Então João, lá por essa época lá, ele escrevendo, o povo todos, você pode ver que a data está errada, porque a data aqui foi colocada de 85, mas está registrado nos escritos de Israel, no registro de Israel, que Jesus voltou no ano 70. Então, se ele voltou no ano 70, e o que nós estamos lendo aqui já não alcança o ano 70. Ou, aliás, não alcança o ano 85, e sim uma data bem inferior.
Amém? Então vamos ver para nós entender. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, porque naquela época você levanta os históricos de Israel, daquele povo que vivia naquela época, não hoje, né? Havia muitas pessoas descrentes sobre a volta de Jesus, porque Jesus, quando subiu aos céus, às nuvens, e nas suas pregações nos desertos, na véspera da sua crucificação, ele dizia que iria para o Pai, mas iria voltar e não ia demorar. Só os crentes evangélicos hoje que acham que 2000 anos para eles não é demora. Mas para aquele povo que vivia lá em Israel, passado 20, 30 anos, para eles já estavam demorando. E nisso, muitos estavam descrentes sobre a volta de Jesus. Então, se levantaram nesse tempo, se você puxar a história, você vê, se levantaram nesse tempo pessoas que andavam espalhando que Jesus não iria voltar mais. Então, pregar naquele tempo, no ano 68 antes, 69, que Jesus não iria voltar mais, era uma falácia, porque ainda não tinha dado o tempo que ele falou que voltaria naquela geração. Uma geração tem 70 anos e não tinha se fechado a geração. Então, era uma falácia, falando-se naquela época que Jesus não iria voltar mais. E tinha um outro povo, um outro grupo, né, de pessoas que andava espalhando que Jesus não iria voltar, aliás, que Jesus já tinha voltado. Acho que eu falei sobre isso quarta-feira, né? Que Jesus já tinha voltado. Então existiria dois grupos de gente, uns dizendo que Jesus não ia voltar mais, outro dizendo que ele já tinha voltado. E isso estava se espalhando lá na terra de Israel. E era o que João está falando aqui. João está falando deste povo. Amém, meus amados? Vamos ler mais? Acredito, amados, não deis crédito a qualquer espírito, a qualquer pessoa, né? Antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas, tudo isso estava acontecendo naquele tempo em Israel, falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa, mais um alerta, somente João falou disso, somente. Tiago não falou, Pedro não falou, e nem Paulo falou. Somente João tocou neste assunto. Confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E versículo 3, e todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Você vê, meus amados, que a palavra aqui não mostra em nenhum momento que o anticristo seria um político ou um religioso. Você está me acompanhando com muita atenção, que é isso que eu peço para as pessoas que me seguem, para acompanhar com muita atenção. Porque João não está apontando aqui, que foi ele o único que tratou deste assunto, João não está apontando para um líder político ou um líder religioso. João está apontando para uma pessoa, né? Aqui, ó, seria uma pessoa qualquer, no caso, qualquer pessoa, e não seria um só, qualquer pessoa que negasse, é o que João está dizendo aqui, qualquer pessoa que negasse que Jesus tinha vindo em carne,
seria o quê? Um anticristo. O que é a palavra? O que quer dizer a palavra anticristo? Aqueles que estão contra Cristo. Né? Então está aqui. Não confessa a Jesus, procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Este é o espírito, ou seja, toda pessoa que confessa que Jesus não era de carne, né? Esse era o espírito do anticristo. Se eu fechar esse versículo. O espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido naquela época, não hoje, a respeito do qual tendes ouvido, quem vem, vocês tendes ouvido, ou seja, no meio deles lá havia os dois grupos, uns dizendo que Jesus não voltaria, outros dizendo que ele já tinha voltado, e tinha ainda, eu acho que um terceiro grupo também que pregava, que dizia que Jesus não podia ser o Filho de Deus, Jesus não podia ser Yahshua, né? Yahshua não podia ser o Filho de Deus, porque ele era carne, e o Espírito de Deus não podia estar numa carne corrupta, né? Numa carne humana, cheia de falha, corrupta. Então existia esse povo. E a respeito disso, aí ele termina aqui, ó. Este é o espírito do anticristo, do anticristo, a respeito do qual antes ouvido, né? A respeito do qual tendes ouvido, né? Eles lá já tinham ouvido isso, alguém pregar sobre isto, que vem. Então o anticristo vem ou virá. Aqui vem, está no pretérito presente, vem do passado, né? Vem, ou seja, está no caminho, não é uma profecia futura, está no caminho, está chegando, estão vendo, está para aparecer, como é que diz? Revelado quem é o anticristo, que seria quem? Aquelas pessoas que dizia, principalmente o grupo que dizia que Yahshua não podia ser de carne, né? Eles não aceitavam Yahshua como Filho de Deus, o Espírito de Deus, ou seja, Deus numa carne corrupta, né? Que, por exemplo, eles viam Jesus como um beberrão, Jesus bebia vinho, eles viam Jesus como um comelão. E segundo a crença deles, Jesus, o Yahshua, como sendo Filho de Deus, não podia ter um corpo assim, desta maneira. Aí, meus amados, é que eu convido você para participar, para você pesquisar na internet. Existe, se você digitar lá na internet, docetas, não troca a letra, viu? Docetas. Você vai entrar a história de quem era esse grupo, o que esse grupo fazia, o que eles pregavam, qual era a pregação desse povo. Seria Jesus, Yahshua não podia estar num corpo corrupto, um corpo de carne como ele era. E tinha um outro grupo, você vai ver, vai aparecer todos esses grupos aí, e tinha um grupo que pregava que Jesus não iria voltar mais, porque ele prometeu de voltar em breve, já tinha passado mais de 30 anos, e tinha aquele outro grupo que dizia que Jesus já tinha voltado. Tudo isso era falácia, naquele tempo era falácia. Falar hoje que Jesus já voltou é certíssimo, porque está registrado, não tem como negar, não é? Está registrado no registro histórico de Israel. Então, meus amados, era desse grupo que João está tratando aqui, desses docetas, não troca a letra, docetas, amém, meus amados?
Vamos continuar. A respeito do qual tendes ouvido que vem. Apresentemente, João falando, meus amados. Você vê que tem pastores, todos os pastores prega dentro da igreja, para a igreja, que o anticristo vai chegar, o anticristo vai ser um religioso, outra hora o anticristo vai ser um político. E o que João está falando aqui, tem ouvido que vem, e a respeito de o anticristo, já está. 2000 anos atrás, já está. João dizendo, afirmando, olha, e esse anticristo já está. Porque todos aqueles que negam Jesus, negam Yahshua, é o anticristo. E ele está dizendo, ó, presentemente já está, porque estão negando aí, ó. Já está no mundo, já está no mundo há 2000 anos atrás. Eu vou ler até o 7. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 5. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Então, eu falar que Jesus vai voltar, eu estou falando de coisas do mundo, coisas que não tem nada a ver com Deus mais, porque Jesus já voltou, ele não vai voltar mais. E tem gente que está ouvindo isso. Amém, meus amados? Então, meus amados, se eu ver se está... É isso mesmo. Eu acho que para você, na sua tela aí, com essa nova configuração do Facebook, está aparecendo uma estrelinha, uma opção de estrela. Então, você pode mandar uma estrela, pode mandar um joinha, né, para fortalecer essa página. Vamos continuar. A razão fala da parte do mundo, e o mundo vos ouve. 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então tem o espírito da verdade e o espírito do erro, que infelizmente o mundo deu ouvido ao espírito do erro. E agora, para salvar esse povo do espírito do erro, está bem complicado. 7, vamos ler até o 7. Amados, amar um outro, amemos-nos uns aos outros, porque o maior procede de Deus, o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém, meus amados? Então, essa era uma questão posta por João a respeito do anticristo. E a respeito dessa passagem, ele está pregando, está direcionando a esse grupo docetas. Pesquisa aí na internet que você vai achar, no Google. Esse Google é uma mãe, tá bem? Abra a sua Bíblia ainda, nem precisa abrir, nós já estamos nela mesmo, né? Nós estamos em 1 de João no 4, volta só para o capítulo 2, estamos no capítulo 4, volta no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 22. E no versículo 22 ele afirma assim: como eles
com eles, né? Com eles aconteceu o que diz a certo adágio verdadeiro, né? A palavra adágio é uma força de expressão que a gente fala, né? Por exemplo, o asfalto hoje estava pegando fogo. Isso é um adágio. E João tá referindo aqui um adágio, né? A certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada, essa porca lavada, meus irmãos, que João tá se referindo aqui, você vê que está no pretérito feminista, né? Está no feminino. Então, essa porca aqui é a igreja. É a igreja de Cristo. A igreja, ela foi lavada, ela foi limpa, ela foi santificada. A igreja, ela foi purificada, mas a igreja voltou ao passado, voltou à lei de Moisés. A igreja, ela foi livre, ela foi liberta da lei de Moisés, mas a igreja voltou à lei de Moisés. Esse é o adágio que João, é a segunda de Pedro, estou lendo aqui, certo? Não, eu estou com a segunda de Pedro. Oxe, perdão. Nós estamos em 1 de João 4, é só voltar. O que é que eu estou fazendo aqui? 1 de João, tá. Então nós não estávamos no capítulo 4. 1 de João 4. Não foi isso que eu li? Foi. Agora nós voltamos no capítulo 2. No versículo 22. Quem é o anticristo? Perdão pela falha. Quem é o anticristo? Aí aqui João fez uma pergunta, né? Quem é o anticristo? Senão aquele que nega Jesus. É Jesus e o Cristo nega. Você vê? Desceu um véu agora. Eu sempre tenho tocado nesse assunto para alguns religiosos da lei. E alguns deles, nem todos, mas alguns deles insistem em dizer que Jesus de Nazaré e Cristo é a mesma pessoa. Mas olha que João aqui, ó. Olha o que João está falando aqui, ó. Quem é o anticristo, senão aquele que nega que Jesus e o Cristo. Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai, né? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Nega o Pai e o Filho. Então nós sabemos que filho, nós da graça, nós entendemos, né? O Evangelho nos revela isso, que filho, Deus não teve esse filho à parte. Então, isto aqui de filho é uma manifestação de filho. O próprio Deus desceu, precisava vir a essa terra, numa terra, num planeta humano, que tem gente humana, e ele via representar o povo humano. Então ele precisava de um corpo, só. Ele precisava de um corpo. Então ele arrumou esse corpo e fez uma manifestação de filho. Por que a manifestação de filho? Para o povo não ter tanto medo, né? Você vê que dentro dessas igrejas aí, eles apresentam um Deus carrasco. E era igual no povo judeu. O povo judeu também apresentava esse judeu carrasco, o povo judeu apresentava esse Deus carrasco.
E Deus, ele quis vir nessa terra como filho. Ele vindo com manifestação de filho, já abrandava, não. O povo já não podia olhar como Deus, mas sim como filho. Filho é filho, Deus é Deus. Mas só que era Deus num corpo. E o que é que nós temos que considerar? O Deus, o corpo não. É a Deus que ele é o Espírito. Então nós temos que considerar o Espírito e não o corpo. O corpo teve as suas ações. O corpo teve como é que se diz? O corpo ele teve a sua meta, né, de fazer, que era cumprir a lei de Moisés. E isso precisava do corpo. Por isso que Deus arrumou um corpo. Porque era o corpo que precisava cumprir a lei de Moisés. Sem o corpo, Deus não podia cumprir a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés era cumprida pela carne. Não era pelo Espírito, era pela carne. Então Deus precisava de um corpo. Essa é que a igreja precisava entender isto. É a diferença que faz do Espírito e do corpo. O corpo morreu, gente. Jesus não ressuscitou. Eu já tenho um vídeo explicando isso. Jesus não ressuscitou. Foi Deus que ressuscitou ele. Porque se dependesse do próprio Jesus, então hoje ele estava lá. Não foi ele que ressuscitou. Então o povo, a igreja, infelizmente, ela entende que foi Jesus que ressuscitou, aquele corpo que a igreja via, ressuscitou. Então a igreja empenhorou toda a sua crença nesse corpo. Mas não foi o corpo que ressuscitou, foi Deus, foi o Espírito. A palavra mostra, a palavra está escrito que não foi Jesus que ressuscitou, foi o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus. E acho era o corpo. Se Deus não tem ressuscitado ele, então ele estava lá. Essa que é a verdade, mas a igreja não entende disso, né? Então, meus amados, é isto, né? Anticristo que nega o Pai e o Filho. É o que esse grupo de gente estava fazendo, né? Estava negando, que uma parte negava que Yahshua não podia vir em carne, uma carne corrupta, né? Eles entendiam que era Deus, mas só que Deus, ele não podia estar numa carne corrupta. Mas era o que estava acontecendo ali. Não era que a carne de Jesus era corrupta. Mas eles, para o povo judeu, toda carne é corrupta, ou era corrupta, voltando no tempo do passado, era corrupta, assim como é hoje. É isso que eu gostaria que você, meu amado, minha amada, está me ouvindo, você entendesse a diferença do espírito e do corpo, a função do espírito e a função do corpo. O corpo teve a sua função. Ele pagou pelos pecados do povo judeu, não o nosso, pelo pecado do povo judeu. O corpo, ele cumpriu a lei do judeu, dada por Moisés. Mas o corpo não pôde ressuscitar. Quem ressuscitou foi Deus que ressuscitou aquele corpo. É muito importante quando nós fazemos essa diferença. O que é espírito, o que é carne. O que o espírito fez e o que a carne fez. Você vê que todos os milagres, praticamente eu acho que todos os milagres que Jesus fazia, ele não dizia que era ele que tinha feito. Era a fé daquela pessoa que aquele milagre tinha acontecido pela fé daquela pessoa e não por ele. Em outros casos, ele dizia, como ele era o cumpridor da lei de Moisés, ele dizia, olha, você foi curada, vai lá agora nos sacerdotes, como dizia a lei, e dá oferta. Jesus nunca pediu oferta em nome dele. Quando ele mandava o povo dar oferta, mandava o povo dar oferta, como dizia a lei de Moisés, como Moisés fazia, e não por ele. Então, meus amados e minhas amadas,
É isso, é esse ponto crucial que nós temos que entender. A função do Espírito, que era Deus, e a função do corpo, que é Yahshua. Se nós não entendemos isso, nós vamos andar em círculo, perdidos. 1 de João 2, 2 de João, abra aí, 2 de João, volta lá, não, nós estávamos primeiro, 2 de João, capítulo 1, né, que eu acho que é um capítulo mesmo só, João só tem a segunda, só é uma cartinha pequena. 2 de João, no capítulo 1, no versículo 7, tá aqui, ó. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo. Você vê que João, entre você, já falo, vou repetir novamente. Você quer saber de quem João está falando aqui nessa carta? Procure no Google pelo grupo Doceta, não troca a letra. Você vai aparecer lá exatamente o que eu estou falando aqui, né? Lendo e confirmando pela história. Porque isso aqui chamado Bíblia, isso aqui relata um caso, mas um caso que não tinha se passado ainda. Então é obrigado nós ir no contexto histórico para entender de quem está se falando. E João aqui está se falando do grupo Docetas. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo, Yahshua, né? É muito importante nós sabermos, meus amados, a gente chama Jesus, mas o nome é Yahshua. Jesus foi o nome que a igreja romana inventou, né? Confessa que Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Aquele que não confessa. Agora, os crentes, os religiosos, outra confusão que eles fazem é de dizer uma coisa de Cristo ter vindo em carne, não é que ele veio, porque se eu confesso, se eu afirmo que ele veio, então ele já tinha que vir em carne e já andava pela terra, mas não foi isso que aconteceu. A palavra mostra que ele desceu, o Espírito desceu e se fez carne. Então é nessa confusão que eu acho que os docetas se enganavam, se confundiam, e dizendo que ele não veio em carne. Eu mesmo confesso que ele não veio em carne, ele se fez carne. É diferente. O Espírito desceu do céu e se fez carne aqui na terra. Ele não desceu como carne. Isso não aconteceu. Então, quem prega que Cristo desceu em carne, veio em carne, é uma falácia. Que ele não veio em carne, ele desceu no seu espírito e se fez carne. É diferente. Nós lemos no versículo 7, né? Que está aqui, ó. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo, você vê a palavra vindo, aqui está o erro, vindo, ele não veio em carne, ele se fez carne, vindo em carne, assim é o enganador, e volta a repetir, só João tratou desse assunto de anticristo. Tiago não tratou, Pedro não tratou, Paulo não tratou, só João. Anticristo. Vamos pular para 1 de João ainda, no capítulo 2.
1 João capítulo 2, versículo 18. Versículo 18. Filhinhos, já olha, João, há 2000 anos atrás. João não está falando nessa madrugada. João está falando isso aqui há 2000 anos atrás. Filhinhos, já é a última hora. Há 2000 anos atrás. Já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo? Meus amados, é isso que eu quero que vocês entendam. João está falando isso aqui há 2000 anos atrás. Não foi nessa madrugada. Porque se prega do anticristo sobre o anticristo dentro dessas igrejas, como ele tivesse para vir ainda. Vai ser o Lula, não vai ser Bolsonaro, vai ser o Trump. Mas João, ou então João não era digno de confiança, de crédito, né? Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem, não virá, vem o anticristo, também agora muitos, você vê que não é um só, muitos anticristos têm surgido, não surgirá, tem surgido há 2000 anos atrás. E Jesus não voltou, segundo o entendimento dos crentes. Muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Porque os anticristos surgiram há 2000 anos atrás, no tempo de João, no tempo deles lá. Eles estavam entendendo. É por conta disso que nós estamos entendendo que é a última hora. Jesus vai voltar. Mas os crentes estão pregando a volta de Jesus aí. Jesus está vindo, Jesus vai voltar. Jesus está vindo, Jesus vai voltar. Enquanto isso, o pastor lá no bolso deles aí. Vão para a igreja, se vacilar, nem a carteira extrai de volta. E eu vou ler de novo, que isso é lindo demais. É um versículo só, né? Vamos ler, né? Que é o versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Não surgirá. Tem surgido. Pelo que conhecemos, que é a última hora. Ele vai vir. Ele vai voltar. Ou será que João errou? E Daniel? O povo se confunde muito. Abra sua Bíblia em Daniel. Daniel no capítulo 9, não, Daniel, é isso, Daniel no capítulo 9, vê aí, Daniel capítulo 9, versículo 27, isso é para quem está esperando Jesus voltar, né, baseados no livro do Apocalipse, né? Ele fará vir, Daniel era um profeta, ele fará. Daniel está falando isso lá por volta do ano, se não me engano, 590 antes de Cristo. E Daniel falando isso porque não era a pessoa de Daniel que falava, e sim o Espírito de Deus usando a boca dele, a boca de Daniel. Ele fará firme aliança com muitos, não era com todos, com muitos, por uma semana, na metade da semana fará cessar
o sacrifício. Então, meus amados, vamos dar em miúdo aqui, trocado, moeda de 10 centavos. Ele fará. Quem é ele? Jesus, Yahshua. Ele fará. Não, perdão. Nós estamos falando aqui, é uma profecia, nós estamos ouvindo, presta atenção, nós estamos ouvindo de João. Eu quero emendar o que o João falou com a profecia de Daniel. Ele fará, vamos ler de novo para não entender. Ele fará firme aliança com muitos. Deixa eu ver se é Yahshua que está falando isso aqui. Por uma semana. Na metade da semana, fará cessar, é Jesus mesmo, é Yahshua mesmo. Né? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Então, se o livro do Apocalipse, se essa profecia não já se cumpriu, se o livro do Apocalipse também, que fala sobre isto, não se cumpriu, então Jesus nem veio ainda. Nem veio, nem sequer veio. Fará cessar o sacrifício. Ele cessou ou não cessou? Cessou o seu sacrifício na cruz. Será cessar o sacrifício e a oferta de manjar sobre a asa das abominações. Sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada, se derrame sobre ele. A destruição se derrame sobre ele, sobre Jesus, né? Que começou, aonde começou tudo, na cruz. E vamos ler mais, para continuar do 27, se eu ver aqui. Volta no versículo 24. Versículo 24. 70 semanas, que nas igrejas fala que já se cumpriu 69, eles dividem as coisas. Primeiro que o profeta Daniel está falando aqui 70, não é 69. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Você vê, você pega, meus amados, perdão pelo tempo, você vê que você sente que é Deus falando pela boca de Daniel. É Deus falando sobre a boca de Daniel. Né? Ó, Daniel está falando, Deus está falando pela boca de Daniel, e vê aqui, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu. Quem é? Daniel, sobre o teu povo, Daniel. Então você vê que é Deus falando sobre a boca de Daniel. Sobre o teu povo. E quem era o povo de Daniel? O judeu. Não tem nada a ver com nós. Sobre o teu povo, toda a sentença aqui não tem nada a ver com a igreja de Cristo. A sentença aqui está sobre o povo de Daniel, o povo judeu, o povo de Israel. Sobre o teu povo e sobre a tua, e sobre a tua santa cidade. Aonde era a santa cidade? Jerusalém. Você vê que você percebe que não tem nada a ver com a igreja nos dias de hoje. Toda a sentença que ia acontecer era em Israel, era em Jerusalém. Não tem nada a ver com nós. Não tem nada a ver com a igreja de Cristo. A tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar as transgressões, que era o povo judeu que transgredia a lei, não era nós que transgredia, o povo gentil, que nós, se pondo no lugar deles, seria gentil, nós somos gentios, então não era o povo gentil que transgredia a lei de Moisés, o povo gentil não tinha lei de Moisés.
Era o povo judeu que tinha a lei de Moisés. Então ele está dizendo aqui, ó, dentro dessas 60, 70 semanas, vai cessar tudo isso. A transgressão que eles fazem, a oferta, o sacrifício, vai cessar. Porque com a morte dele, ia se resolver tudo. A transgressão para dar fim. Dar fim o quê? Os pecados. Então, se ele não deu fim os pecados, então ele falhou. A morte dele não adiantou de nada. E se eu confesso, agora você vê quem é o anticristo. Se eu confesso que eu tenho pecado, então logo eu sou um anticristo. Porque está escrito aqui que na cruz ele daria fim aos pecados. Se ele não deu fim, ele é um mentiroso. A profecia, o próprio Deus está falando na boca de Daniel aqui, é um mentiroso. Nós não temos pecado, meus amados. Nós não temos pecado. Essa é a realidade. Mas como que os pastores vão poder pregar para a igreja, que a igreja não tem pecado? Elas não vão querer ir mais para lá, para a igreja. Porque eles só vão lá para a igreja com medo de Satanás. Satanás, você vai pecar, se não estiver aqui dentro para eu perdoar seus pecados, porque o pastor tem que perdoar. O pastor chama o povo lá na frente, faz uma oração, não pode ir em paz, está perdoado os seus pecados. Que nem se isso fosse poder do pastor. Mas o que está escrito é que Deus falando pela boca de Daniel, na cruz, é o fim dos pecados. É o fim da transgressão dos judeus. Na cruz. Então, se tem pecado, não houve cruz, não houve sacrifício, não houve riacho, não houve nada. Dá fim aos pecados para expiar a iniquidade, para trazer a justiça, né? Trazer justiça, tudo o quê? Na cruz. Então, o evangélico, ele é contra tudo isso. O evangélico, nós costumamos dizer que o evangélico, ele é contra o madeiro. Mas você não pode, ninguém é contra o madeiro. Madeiro é madeiro. Os evangélicos não reconhecem as conquistas naquele madeiro. O fim dos pecados, o fim das transgressões, o fim da lei de Moisés. Os evangélicos não reconhecem isso. Então, meus amados, me ajuda aí. Manda uma estrelinha agora. Você pode mandar estrelinha para mim. Então, os evangélicos, quem são os anticristos nesse contexto? Os evangélicos. Estão contra Cristo. Estão contra o que ele conquistou na cruz para nós. Eles não confessam que eles não têm pecado. Eles não confessam que a lei de Moisés, eles não aceitam, né? Se fala para um crente e dizer, olha, você não tem pecado, a primeira coisa que você ouve é estar amarrado, em nome de Jesus. Você vê. Então, nesse contexto, quem é o anticristo? Eles. Os crentes. Aqui, vamos trazer a justiça eterna. Eterna. Justiça eterna, para selar a visão e a profecia. Selar, ou seja, dar fim, acabou. Tudo, não tem mais profecia. Então, com a vinda de Jesus, aqui nós já estamos vendo, profecia acabou. Mas nessas igrejas, como é que está o profeta nessas igrejas? Assim, ó, de gente profetizando. Principalmente final de ano, na última noite do ano. Assim de profeta. A profecia, e para ungir o santo dos santos, para ungir o santo dos santos. Vamos ler o 25, Daniel? Vamos ler, onde foi que eu separei aqui? Não, vamos ler até o 27. 25, sabe e entende,
Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, restaurar o povo de Jerusalém, Deus tinha se tornado em pura transgressão para Deus. Então era preciso Yahshua vir e pagar com aquele corpo, não era o espírito, era aquele corpo que ia pagar isso aqui. O corpo que ia pagar as transgressões. Por quê? Era a carne que transgredia. Então Deus não podia pagar a transgressão de ninguém. Quem foi que pagou? Yahshua, o corpo pagou. Então se nós não souber fazer essa direção, nós vamos andar em círculo, perdido. Edificar Jerusalém até ungido. Quem era ungido? Yahshua. Até ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas as praças e as circunvalações, né, se reedificarão, mas em tempo angustioso, que seria a tribulação, né, que começou no ano 66. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto, ungido. Morreu ou não morreu? Morreu. Quem era ungido? Yahshua. Será morto, ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe. Quem era esse príncipe? O que é um príncipe? Filho de um rei. Se ele não se formou rei ainda, ele apenas era um príncipe. E quem era esse príncipe? Tito, filho de Vespasiano, que era o rei da época aqui. Era o rei. Vespasiano era o rei, né? E Tito, o filho dele, era o comandante do exército de Israel. Então aqui o povo estará o povo de um príncipe, que seria o Tito, né, que não tinha sido rei ainda, tinha tomado nenhuma posse, que há de vir, você vê que a palavra está no futuro, porque foi escrito isso aqui, é uma profecia, que no caso aconteceu a profecia no ano 70, né, entre o ano da morte de Jesus e o ano 70 se fechou tudo. Iniciou-se na morte e se fechou no ano 70. O príncipe que há de vir destruirá. Aí você vai para a história de Israel e vê quem foi que destruiu Jerusalém. Tito. Está lá Tito. Até mesmo se você colocar no Google aí, portal de Tito, a história vai aparecer de cima a baixo. Você vê que está tudo aberto aí para todo mundo conhecer. O problema é que os crentes não querem conhecer. Destruirá a cidade, né? E o santuário. Quem foi que fez isso? Tito. E o seu fim será num dilúvio. Porque a versão dilúvio aqui, Deus está falando com Daniel, né? Será um dilúvio. Porque Jerusalém virou um mar de fogo ali, ó. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Será um dilúvio até o fim. Haverá guerra, né, que começou no ano 66. Desolações são determinadas. 27. Ele, quem é ele? Yahshua. Ele fará firme aliança. Quem é que fez aliança com a igreja, meus amados? Cristo fez aliança. Não é anticristo que vai fazer aliança com ninguém. Que os crentes, só vê um crente com medo aí de anticristo, da nova, como é que chama? Nova ordem mundial. Só vê crente correndo para um lado e para o outro, atribulado com essas coisas. E dizendo que vai surgir um anticristo, vai fazer aliança, não sei com quem mais, não sei com quem. Mas a aliança da igreja, meus amados, quem foi que fez? Que me ajuda aí, pelo amor de Deus. Cristo fez aliança. Se ele fez aliança, nós estamos seguros, sem temor do mal.
Amém? Ele fará firme aliança com muitos, lá no princípio que nós lemos lá, com muitos, não era com todos, com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa, esse versículo até nós já lemos, né? Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém, meus amados? Essa foi a aliança feita com a igreja. Cristo fez a aliança. Não foi anticristo, não foi a nova ordem mundial. Foi Cristo. Se ele fez essa aliança, nós estamos seguros e sem temor do mal. Amém? Abra sua Bíblia no 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo do 1 ao 4. Versículo 1. Irmãos, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Você vê que Paulo hoje não podia mais escrever isso. Segundo a vinda do nosso Senhor. Por que Paulo está chamando Jesus do Senhor dele? Porque estava no reinado dele. Então, se o reinado estava na mão de Jesus, o reinado era dele, então ele era o Senhor. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 a 28, está lá relato lá a devolução desse reino ao Pai. Então, quem é o meu Senhor hoje? O próprio Deus. Jesus não é o meu Senhor. Ao nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Por quê? Paulo era um jovem ainda, um homem jovem ainda, mais novo que eu, digamos, hoje, no caso de hoje, né? Acho que nessa época eu nem fiz a conta ainda, mas Paulo acho que tinha aí os seus 40 e poucos anos. Então estava novo o Paulo ainda. Então Paulo achava que ia presenciar a volta de Jesus. Mas no ano 68, faltando 2 anos para ele presenciar, foi degolado. Não viu. Reunião com ele. E nós os exortamos. 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Eu chamo os crentes de perturbados. Quando eu vejo um crente dizendo que Jesus vai voltar, ou Jesus está voltando, eu chamo de perturbado. Não vos perturbeis, quer por espírito, né? Quer por palavra, quer por epístola, quer por carta, porque Paulo está se referindo aqui, quer por epístola. Isso aqui é uma epístola. E assim como Pedro tem, acho que 3 epístolas, João parece que tem 2, né? 2 é 3 também, Tiago tem 1, Judas tem 1, e Paulo está recomendando aqui, ó. Nem por epístola, nem por carta. Como se procedesse de nós, como se procedesse de Paulo, de Barnabé, de quem era o outro que ajudava Paulo, Silas, como se procedesse de nós. Então, se alguém entende o que é a volta de Jesus, é nós, porque o evangelho foi dado a ele. Procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Não chegou. O dia do Senhor. 3, vamos ler até o 4, né? 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro, olha agora, João lá disse anticristo. Olha que Paulo, o autor do evangelho aqui, cadê? Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, né? E seja revelado o quê? O homem da iniquidade. Então, quando o povo visse esse homem da iniquidade aqui, é Tito. Você vai para a história, é Tito, né? Que acabou com tudo quanto que era de Deus no templo, né? O homem da iniquidade. Então, aqui sim, era um homem da iniquidade, não era um político.
religioso, nem um líder religioso. Era o quê? Só um homem de guerra. Tito era esse homem da iniquidade. O filho o quê? Da perdição. Foi Tito que derrubou tudo aquilo, foi Tito que pôs fogo em tudo aquilo lá. Foi por tudo aquilo lá. 4, vamos ler até o 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Tudo isso aconteceu com Tito, meus amados. É só você ir até a história, lá no portal de Tito. Ou então você lê, acho que pode ser lido pela internet, o livro do historiador, como é que chama ele? Eu tenho um livro dele ali. Eu me esqueço o nome do historiador. Bem, deixa eu falar. Que se chama Deus, ou é objeto de culto, ele destruiu tudo, a ponto de se assentar-se no santuário. Quando você vai para a história, quem sentou lá no santuário antes de derrubar o templo e pôr fogo? Tito. Santuário de Deus, ostentando-se. Ele sentou-se lá e disse: o Deus agora é eu. Eu que sou Deus de vocês. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vamos ler os 5 ou não? Não, lê os 5 não. Senão não termina, estamos chegando uma hora. Já chegamos uma hora, aliás, né? E temos aqui mais 3 passagens. Efésios, vamos ler aqui pelo menos umas 2 quando nós terminar. Efésios, capítulo 2, vou ler bem rapidinho aqui. Capítulo 2, do versículo 13 ao 16. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue de Jesus. Ou seja, o sangue de Jesus não nos lavou. Os gentios não. O sangue de Jesus lavou o povo judeu. Fosse aproximado pelo sangue de Cristo. 14, porque Ele é a nossa paz. Se Ele é a nossa paz, eu vou ter medo de anticristo? Eu vou ter medo de segunda ordem mundial? Meus amados, só os crentes têm medo disso. A nossa paz, o qual de ambos fez o quê? Fez um. Essa foi a aliança que Ele fez. Então, se você está nessa aliança, você deve temer alguém, alguma coisa, do algum governo, presidente, seja lá quem for. Ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, 15, aboliu. Aboliu ou não aboliu? Aboliu. Se ele aboliu, está abolido. Aboliu na sua carne, que foi o corpo. O corpo pagou. Deus precisava de um corpo porque toda a questão de iniquidade, de pecado aqui, estava em cima da carne. Então Deus precisava da carne para fazer o mesmo processo, né? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Aboliu ou não aboliu, minha gente? Me ajuda aí. Aboliu ou não aboliu? Aboliu. Na forma de ordenança. Dízimo é uma ordenança? Então ele aboliu. Se você está dando dízimo, você é o quê? Um anticristo. Você está contra ele, que ele aboliu aqui. O dízimo era numa forma de mandamento. Na forma de ordenança. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Vamos ler o 16? Vamos. 16. Reconciliasse ambos em um só corpo. Em um só corpo. Com Deus. Então, eu e Deus, nós somos um só corpo.
No corpo nós somos um só. Deus e eu sou e nós, né? Que Ele está dentro de nós. E já que só existe um corpo, Ele está dentro de você e você é um corpo. Você está entendendo, meus amados? Por intermédio da cruz, destruindo por ela, destruindo, né? Por ela a inimizade e vindo evangelizou. Olha, vindo evangelizou. Quem foi que evangelizou? Ele. Evangelizou pais a vós outros, né? Que estavas longe, e pais também aos que estavam perto. Não vou ler o 18 porque não vai compidar. Lucas. Lucas, no capítulo 17, capítulo 17, versículo 20 e 21. Versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus. Então os fariseus interrogaram Jesus quando ele andava pelos desertos, né? Quando virá o reino de Deus? Jesus lhe respondeu: não vem, olha a palavra, não vem o reino de Deus com visível aparência. Porque os crentes estão esperando o reino de Deus, onde eles vão andar de Ferrari, vão comer só picanha, vai ter de tudo lá. Quando eu for para o reino de Deus, né, eu conheço gente que fala assim, afirma isso, que ele aprendeu aonde? Dentro da igreja dele, né? Que lá no reino de Deus tem picanha, ele já falou que tem até sexo, vai ter até sexo lá. Aí eu não sei que reino de Deus é esse que eles creem, né? Porque aqui está dizendo, o reino de Deus não vem com visível aparência. 21, nem dirão, ele aqui ou ele lá está. Por quê? Por que, Jesus? Ele responde, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Não é quando eu vou morrer que eu vou para o reino de Deus. Não, o reino de Deus está em mim. Porque o reino de Deus é o Espírito Santo, é o Espírito dele que está em todos nós. Amém? Basta nós o quê? Reconhecer. Colossenses. Colossenses no capítulo 1, e no versículo 13 e 14, já diz assim, versículo 13, ele nos libertou, você vê, nos libertou, não vai libertar. Então, se você não foi liberto, se você não considera que você está liberto, nem pense em libertação mais. Ele nos libertou do império das trevas, que era a lei de Moisés, e nos transportou. Não foi quando o pastor disse, quem quer aceitar Jesus? Eu quero aceitar Jesus. Não, foi ele que me transportou para o reino dele. Não foi eu que quis. Nem disse que aceitava. Ele me transportou. Por isso que eu estou no reino de Deus. Porque ele me transportou. Foi ele que me transportou. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. No qual temos. Nós não vamos ter. Temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Então, como é que eu tenho pecado? Se eu digo que eu tenho pecado, eu sou o anticristo, porque ele está dizendo aqui que os meus pecados ele retirou fora. Então, eu não tenho pecado. Se eu dizer que eu tenho pecado, eu sou o anticristo. Eu estou contra aquilo que ele fez. Filipenses. Está aparecendo passagem aqui, mas eu não sei o quê. Filipenses, está aqui. O que é que nós vamos ler aqui em Filipenses? Filipenses 3, versículo 17 e 19. Vou ler rápido, porque dá tempo. Tenha paciência. Se,
portanto, esse não aqui é Filemon, é Filipenses que eu quero. Filipenses agora sim. Filipenses 2, Filipenses 3, 17 a 19. 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. 18. Pois muitos andam entre nós, nos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigo da cruz de Cristo. E quando Paulo está dizendo inimigo da cruz de Cristo, Paulo não está se referindo ao madeiro, está referindo das conquistas, né? Salvação, perdão de pecado, santificação, justificação, batismo, tudo na cruz. E os crentes não reconhecem isso. O que é que eles são? O anticristo. Pois muitos andam entre nós, com repetidas vezes, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. 19. O destino deles é o quê? Bênção, perdição. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o quê? É o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Amém? Eu vou ler Efésios aqui para nós encerrar hoje. Efésios, no versículo, capítulo 5, do versículo 22 ao 27, eu vou ler rápido para nós encerrar. Do 22 ao 25, né? 27, aliás, até 22. 22. Mulheres, seja submissa aos seus próprios maridos, como ao Senhor. 23. Porque o marido é o cabeça. Paulo está fazendo aqui uma paralela, viu? Viu o que ele vai dizer? É o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça. Mas o cabeça de quem? De qual igreja que ele é o cabeça? Se dentro dessas igrejas faz o que o pastor quer, o que o presidente da igreja decide. Batismo nas águas, quem decidiu? O pastor. Fogueira Santa, quem decidiu? O pastor, o que criou a igreja. Quando ele decide assim, a igreja toda vai cheio nesse erro. Então, eles têm Cristo como cabeça? Não tem. Cristo não mandou fazer fogueira santa, Cristo não mandou fazer campanha. Cristo como cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Salvador do corpo. Como, porém, esse corpo aqui não é corpo, aqui se está vendo, não, corpo é a igreja, junto com a igreja, junto é o corpo dele. É o corpo. 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, só a graça está sujeita. Os da graça estão sujeitos a Cristo. Mas os dessas igrejas por aí, não vejo ninguém sujeito a Cristo. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para que santificasse, olha uma coisa que a igreja não rejeita. Que eles são anticristo. Como é que eles vão rejeitar? Eles só vê o madeiro lá. Mas isso aqui, a igreja não recebe isso aqui, ó. Para que santificasse. Se santificou, nós somos santos. Santificasse, tendo-a purificado. Purificou, nós estamos purificados, então. Tendo purificado, por meio da lavagem de água, que era no tempo de João Batista, né? Precisava lavar de água, no banho da água, pela palavra. Agora, é a palavra que nos lava. A palavra traz esse conhecimento
do que Cristo fez naquela cruz. Quando nós não temos esse conhecimento, nós corremos para a piscina, corremos para um pedaço de pão, corremos para um copo de suco, corremos para as campanhas. Nós não temos conhecimento nenhum. Né? Pela palavra 27, para apresentar a si mesmo, não foi o pastor. O pastor chega no dia da Santa Ceia, quem fez jejum? Aí todo mundo levanta a mão. Por quê? A cabeça dele não é Cristo. Aqui está dizendo, ele fez tudo isso para apresentar a ele mesmo, que é o cabeça, não foi o pastor nem a ninguém, a ele mesmo, a si mesmo, igreja, que somos nós, gloriosa, sem mácula, sem ruga. Vê se os crentes aceitam isso. Sem ruga, nem coisa semelhante, ou seja, tinha bem mais coisas, né? Nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Essa é a igreja de Cristo, uma igreja santa e sem defeito. Crente nenhum aceita isso. Você aceita? Você recebe esta palavra? Se você recebe, porque verdadeiramente você se converteu. Se é uma cristã, é um cristão. Porque você está no manual que ele nos deixou. Amém, meus amados? E nesse manual, nós seremos felizes todos os dias das nossas vidas aqui nessa terra. Sem medo de governador, de presidente, sem medo de anticristo, sem medo de nova ordem mundial. Porque ele fez a paz conosco. E se ele fez a paz conosco, ele vai te sustentar até o dia que ele quiser. Amém? Paz eterna a todos vocês, que sejam abençoados. Receba essa bênção do Evangelho da Graça para todos os dias da sua vida, para que você ande em paz, sem medo, sem ter que olhar o dia que ficou para trás, nem olhar o dia que vai para frente. Viva o dia de hoje. Amém? Até quarta-feira, se Deus quiser. Domingo nós não teremos pregação. Eu tenho um compromisso que eu não sei a que hora que eu terminarei. Então é melhor avisar que não vai ter. Amém? Só na quarta-feira que vem agora e na outra quarta. Amém? Até lá.